Mestre Jesus, modelo e guia para a humanidade. Jesus quase sempre manifestava os seus ensinamentos por intermédio de parábolas, que são narrativas com algum sentido oculto. Irvênia Prada, nossa convidada de hoje, que é palestrante espírita e escritora, vai nos mostrar que também existe uma simbologia nas bem-aventuranças que compõem o chamado Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Olá, Irvênia, uma alegria imensa ter você mais uma vez no programa. Obrigada, Ivone. A alegria também é minha e eu fico muito feliz quando surge a oportunidade de voltar a Maringá, né? Para rever vocês e também para participar do programa. O Espiritismo Responde, é sempre uma alegria muito grande. E nós é que ganhamos com isso. Obrigada. Irvênia, diante do tema que você nos propõe hoje, por que Jesus nos falava quase sempre com o recurso de uma linguagem simbólica? É bem interessante isso, né, Ivone? Que coisa impressionante, né? Quando a gente lê, por exemplo, parábolas de Jesus, quantas parábolas tem, né? Parábola dos talentos, parábola do filho pródigo, parábola das bodas, né? Que o rei faz aquele banquete de casamento para o filho. Nossa, tem tudo parábola. Então, até que Ivone, eu comecei a me interessar por esse tema quando eu estudei para um curso que a gente está fazendo lá no nosso Centro Espírita, sobre as falas de Jesus que constam do Evangelho, né? Inclusive as bem-aventuranças que compõem o Sermão da Montanha. E quando eu dei com aquela parábola de Jesus, não pôr a candeia sob o alqueire, parece que me caiu a ficha, porque os próprios discípulos questionam Jesus sobre esse fato, né? Então, no capítulo 24, no item 4, existe um comentário assim que os discípulos fizeram. Como é que Jesus fala para não pormos a candeia debaixo do alqueire, ou seja, cobrir a luz com alguma coisa que vai ofuscá-la, né? Quando ele mesmo, quase frequentemente, ele fala em linguagem simbólica, né? Através de parábolas, de alegorias, de símbolos, enfim, de toda essa variedade do que compõe a chamada linguagem simbólica, né? E Jesus responde aos discípulos, ele diz assim, olha, falo-lhes por parábolas porque eles, o pessoal do povo, não entendem. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem o sentido do que ele está passando, né? Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes por enquanto. Então o texto do Evangelho diz assim, Jesus procedia, portanto, com o povo como nós fazemos com as nossas crianças. A linguagem ela tem que ser de uma maneira que cada um entenda a seu modo. Então isso é verdade, né, Ivone? Porque quando a gente lê uma parábola de Jesus, no primeiro momento a gente tem o entendimento. Depois, passado um tempo, quando a gente estudou vários tópicos da doutrina, a gente tem outro entendimento e assim por diante, né? Então Jesus falava assim em linguagem simbólica para que cada um pudesse entendê-lo segundo o seu nível de entendimento. Maravilhoso, e isso, né? Oportuniza que elas sejam atuais até os dias de hoje. É verdade, sempre é verdade serão, mesmo. né? É verdade. E quanto à simbologia do Sermão do Monte, o que você nos diz? Olha, a simbologia do Sermão do Monte me foi despertada por um livro que o meu grande e querido amigo Sérgio Lopes, Dr. Sérgio Lopes, lá de Pelotas, sul do Rio Grande do Sul, foi um dos autores comigo e com o Décio do Cérebro Triuno, a serviço do Espírito, né? Então, ele escreveu um livro sobre as bem-aventuranças. Só que, em vez de ele colocar no título do livro o Sermão do Monte, ele colocou o Código do Monte. Quando eu li aquele título, Ivone, eu disse, meu Deus, por que o Sérgio pôs esse título Código do Monte? Será que o Sermão do Monte tem algum código? E eu falei com ele,
Falei, Sérgio, por que você escreveu no título desse livro, que trata das bem-aventuranças, o título Código do Monte? Ele falou, Ivênia, porque eu estou aprendendo a entender o significado de cada bem-aventurança e da própria subida do monte, não é? Então ele faz um estudo maravilhoso, Ivone, porque ele relaciona cada bem-aventurança com a virtude correspondente, não é? Por exemplo, bem-aventurados os humildes. Qual é a virtude? A humildade e assim por diante, né? Ele correlaciona não só as bem-aventuranças com as suas virtudes correspondentes, ele correlaciona com os centros de força de que fala André Luiz em Evolução em Dois Mundos e Entre a Terra e o Céu. Ele relaciona com as leis morais também. Então, o estudo que ele faz buscando a simbologia representa um verdadeiro convite para nós subirmos esse monte, assim, em etapas, paulatinamente. Fica muito bonito isso. Então, eu convido todos vocês a lerem ou a relerem essa obra do meu amigo Sérgio Lopes, que é o Código do Monte. Eu li essa obra, achei muito interessante. É, muito bonita mesmo. Muito interessante. E no conjunto dessas virtudes que o Sermão do Monte nos traz, existem algumas que sejam mais importantes que as outras? Não, importantes não, né, Ivone? Todas são importantes, mas a gente precisa, o Sérgio chama muita atenção disso, a gente precisa trabalhar com cada bem-aventurança e cada virtude num determinado momento. Quando ele relaciona as virtudes com os centros de força e até com os andares da nossa casa mental, ele diz assim, olha, quando nós começamos a subir o monte, né, a sugestão dele, nós temos que trabalhar com cada um consigo mesmo. Então é aquele velho postulado lá de Sócrates, conhece-te a ti mesmo e realiza-te no que és, né? Então é assim, o autoconhecimento e a autorrealização. Então os espíritos sempre nos alertam para que existem duas barreiras para a nossa evolução espiritual. Quais são? O egoísmo e o orgulho. Parece que a gente traz uma herança disso, né? Do comportamento lá da fase animal. Então, o que nós temos que vencer na primeira fase, o orgulho e o egoísmo? Através da humildade. Então, o Sérgio fala, a nossa subida, ela começa com a humildade. Bem-aventurados os humildes. Começa também com a bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito. Entenda-se, o indivíduo que tem pouco ainda conhecimento, pouco entendimento e precisa trabalhar com isso. E também bem-aventurados os aflitos. E tem uma passagem no Evangelho, Ivone, que fala dos aflitos, bem-aventurados os aflitos, trabalhando com o bem sofrer e o mal sofrer. Porque então é assim, nós temos que trabalhar conosco, vencendo o orgulho e o egoísmo, trabalhando com a humildade, a primeira coisa, com o bem sofrer e também com essa questão de enriquecer a nossa alma com o conhecimento e com o entendimento, né? Então o Sérgio fala, é o primeiro momento de trabalhar com a gente mesmo. Então quando a gente estava lá nas cavernas, aquele homem primitivo que conhecia, muito simples e ignorante, né, como diz o Livro dos Espíritos, o principal era trabalhar com essas três virtudes, né? Que são as mais importantes ou as menos importantes? Não, todas são importantes, mas naquele momento nós precisamos trabalhar com essas virtudes, né? Depois a gente vai subindo o monte trabalhando com outras. É porque o processo evolutivo do ser humano, nós podemos comparar a uma verdadeira escada. É verdade, né? É verdade. Porque você não chega a um segundo degrau se você não vencer o primeiro, claro. Né? E assim sucessivamente. É verdade. Né? Ao escalarmos simbolicamente esse monte, essa montanha, que contém importantes lições de Jesus, com quais bem-aventuranças e respectivas virtudes nós precisamos trabalhar, Irvênia, para dar essa arrancada? Me parece que você já se referiu à humildade, né? Então, o primeiro momento é da humildade, da pobreza de espírito que nós temos que enriquecer com o conhecimento que nos leva ao entendimento.
E também na vigência de dores, de sofrimentos, doenças, deficiências, trabalhar com o bem sofrer. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo está um chamado muito assim, muito incisivo, que a gente não precisa passar por esses momentos no mal sofrer, que é a reclamação, que é a lamúria, não é? Que é a revolta. Isso não nos leva a nada, nós sofremos mais com isso. Ao passo em que, quando a gente entender isso, como diz Emmanuel, como uma escola evolutiva, como mais uma lição da escola da vida, nós crescemos, não é? Porque às vezes, também Emmanuel fala muito isso, às vezes as doenças que nos vêm ou uma deficiência, ela é necessária para voltarmos ao equilíbrio do nosso perispírito, né? Então é o bem sofrer. Certo. Isso é muito interessante, né? E qual seria, Hervênia, a etapa seguinte, quando nós já estamos lá no meio do caminho de subida, da subida do monte, quando nós estamos lá no meio já. Então, relacionando essas bem-aventuranças com o centro de força, Sérgio Lopes fala assim, nesse primeiro momento que eu acabo de citar, que é a gente trabalhar com a gente mesmo, então, no centro de força corresponde àqueles primeiros lá, o centro de força básico, que recebe as energias da Terra, chamadas telúricas, depois trabalhar com o outro centro de força, que é da sexualidade, também chamado genésico, e trabalhar também com o centro gástrico. Então ele fala, são esses 3 centros que fazem com que a gente assuma a nossa encarnação. Então nós temos que viver na Terra, com a Terra, nos harmonizarmos com os seres da Terra, recebermos as energias telúricas, né? E trabalhar também com o centro gástrico que nos alimenta. Então é assim, a parte mais básica. Depois, no segundo nível, Ivone, como você estava dizendo, quando já está no meio da montanha, a gente chega ao centro cardíaco. Então, são as bem-aventuranças, bem-aventurados os puros de coração, os misericordiosos. Então, é quando o indivíduo já trabalhou consigo mesmo e ele já se amando, ou seja, já tendo se autorrealizado, se autoconhecido, ele pode voltar, então, esse amor para o semelhante. É quando ele atende a Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Então, se no primeiro momento ele trabalha com ele mesmo, nesse momento, quando ele chega ao centro cardíaco, ele já trabalha em voltar tudo aquilo que ele já aprendeu em relação ao ser humano, né? Amar ao próximo como a si mesmo. E o topo da montanha? Como é chegar ao que topo beleza. da montanha? Então, no topo da montanha, Ivone, nós chegamos a uma fase em que nós trabalhamos com a gente mesmo, a gente começou a trabalhar com o próximo e agora Deus reconhece já a nossa potencialidade de ajudá-lo em sua obra. Então nós trabalhamos com 2 leis morais. Com a lei de adoração, quando reconhecemos que existe um Deus, um Criador, que nos criou e criou todos os seres do universo, inclusive tudo que existe no universo. Respeitamos esse Criador e temos amor por ele, é a lei de adoração. E também já temos condição de vivenciar a lei de justiça, amor e caridade. Então é quando o ser já se sente capaz de trabalhar em prol de toda a humanidade, ele se torna um ativista da paz, né? Então ele trabalha com os centros de força lá em cima, já no cérebro, o centro frontal ou cerebral, que se relaciona à cognição e à moralidade, e com o centro coronário no alto do nosso perispírito, que gerencia todos os outros centros. Então a gente já tem capacidade de se autogovernar, já trabalhou consigo mesmo, já trabalhou com o próximo e agora vamos trabalhar mais intensamente por toda a humanidade como ativistas da paz, né? Então, essa subida do monte através das bem-aventuranças é maravilhosa, né? Porque o Sérgio relaciona também com a casa mental, a gente vai subindo os andares da casa mental e vai trabalhando também com os 3 blocos do cérebro, né? É tudo uma coisa só, tudo vai trabalhando em harmonia, né?
Mas é muito bonito esse trabalho do Sérgio e eu fiquei encantada. Eu também, quando eu vi o fiquei livro, encantada. eu gostei muito. Irvênia, quais são as maiores dificuldades que o ser humano enfrenta nessa escalada simbólica do monte? Eu repito, Ivone, são orgulho e egoísmo, né? Porque existem duas perguntas no Livro dos Espíritos, ali pelas 780, 780A, que fala assim: se o lobo frontal do cérebro, o terceiro andar da casa mental, trabalham com a intelectualidade, com a moralidade, por que que a moralidade do ser humano está sempre aquém, está sempre abaixo das conquistas do intelecto, né? Tem até uma mensagem do Dr. Bezerra maravilhosa sobre isso, em que ele fala por que que o ser humano, que já desenvolveu tantas conquistas intelectuais e tecnológicas, ele não cuida da sua moralidade, né? Que está assim ainda a desejar no planeta, né? Nós vivemos tantos problemas morais e sociais pela nossa conduta inadequada. Então, lá no Livro dos Espíritos diz assim: o progresso intelectual é fácil de conquistar através da lei do trabalho. Nós nos dedicamos ao trabalho assim, nós temos uma motivação. Agora, existem duas barreiras para o desenvolvimento moral, que são o orgulho e o egoísmo, né? Aliás, no Livro dos Espíritos, no capítulo 12, no item 8, está escrito assim, olha: a virtude, segundo uma comunicação de François Nicolas Madeleine, diz assim: afastai dos vossos corações tudo que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desadornam as nossas mais belas qualidades. Então, o trabalho com orgulho e com egoísmo tem que ser efetivo, né, Ivone? Porque, infelizmente, nós ainda temos muita coisa. E começamos lá embaixo com a humildade, porque como é que você vai vencer o orgulho e o egoísmo? Através do cultivo da humildade, né? Agora, quando a gente pergunta assim, uma coisa que é muito difícil, sempre surge. Quando a gente fala de humildade, até que ponto a humildade é humildade e não cai no servilismo, não é? Então, eu encontrei da Teresa d'Ávila, que é uma teóloga da Igreja Católica, né? Ela fala assim, que a verdadeira humildade deve corresponder à justa verdade. Então é assim, você assumir o que você tem de conquista, de qualidade, que você pode fazer, e também assumir as suas limitações. Então, quando você faz a vivência da sua humildade corresponder à justa verdade, você está na medida certa, né? Para não cair no servilismo, que é aquela coisa assim. O Alberto Almeida tem uma palestra que ele fala do coitadinho. Ele fala, vamos fugir da imagem do coitadinho, que é aquela criatura que não comanda nem a própria vida, assim, você que sabe, mas o que você pensa disso? Eu não penso nada, você que sabe. Como assim? Deus deu inteligência para todos nós. Nós temos que comandar a nossa vida, temos que ter opiniões, temos que ter convicções, não é? Mas isso às vezes é difícil. Então, é a pessoa que cai no servilismo. Então, ele deixa de comandar a própria vida, ele não sabe de nada, ele nunca, quem é ele, sempre tem gente melhor do que ele, né? E também é muito comum confundir-se humildade com a falta de recursos materiais. É verdade, é verdade. E nós estamos falando humilde, mais, né, de recursos morais, não é? Sim, de a recursos humildade está relacionada, está relacionada a isso, porque a gente assumir a nossa condição humana, tanto as nossas potencialidades conquistadas, quanto os nossos limites, né? Temos que assumir. Certo. Irvênia, que mensagem você deixa para nós, para os nossos telespectadores? Isso é muito bonito, né, Ivone? Porque todas as parábolas, as metáforas, as alegorias, né? Elas têm um fundo moral. Aliás, as histórias que a gente conta para as crianças e tudo, sempre tem um fundo moral, não é? Que é o que você está me perguntando. Quer dizer, afinal, de tudo que a gente está cultivando aí, está subindo a montanha, afinal, é para entender o quê, não é? Para entender que nós temos potencialidades. Porque, Ivone, eu entendi muito isso quando eu li o conceito de fé,
que está no Livro dos Espíritos, capítulo 19, tem 12. Lá está escrito assim, quando Kardec pergunta, o que devemos entender por fé? Né? Então, está escrito assim, a fé é o sentimento inato no ser humano da sua destinação futura. É também a consciência das prodigiosas faculdades que temos no nosso íntimo, em estado latente e que devemos fazer florescer, semear e fazer florescer pela nossa vontade ativa. Ou seja, nós temos potencialidades, né? Jesus trouxe todo o caminho, que é a subida do monte, mas que nós temos então que pegar as várias etapas, as várias lições da escola da vida e ir aos poucos, né? A humildade, a pobreza de espírito, a aprender o bem sofrer, depois aprender a misericórdia, a benevolência no meio do caminho, até chegar ao alto da montanha, né? Para conseguirmos lidar com a lei de adoração, com a lei de justiça, que não é como a justiça humana, que quer saber quem é que praticou aquele crime para puni-lo. Né? A gente pega o indivíduo, põe lá na cadeia, está punindo, ou então faz uma coisa pior. Quando, na realidade, a verdadeira justiça, segundo a justiça divina, que está no livro Céu e Inferno, que agora, nesse ano, nós estamos comemorando 160 anos do Céu e Inferno, né? Está escrito assim, a lei de justiça, ela se faz com amor e caridade, né? Então, é assim, em Ezequiel está escrito que o Senhor não quer a morte do ímpio, do impiedoso, daquele que não tem misericórdia, mas Ele quer a sua conversão do mal para o bem. Ou seja, toda a doutrina espírita diz isso, né? Que nós precisamos fazer a nossa reforma íntima para nós evoluirmos para etapas em busca da nossa destinação futura, que é a felicidade e a luz. Então, a subida do monte tem esse significado, né, Ivone? Trabalhar com a gente mesmo para que a gente possa ir degrau por degrau, passo por passo, chegar ao alto da montanha. E tudo isso tem que passar pela busca do autoconhecimento. Do né? autoconhecimento. De nos reconhecermos como espíritos. Verdade, do autoconhecimento e da autorrealização. Da destinação futura, que é a nossa perfeição relativa a que todos estamos destinados. Maravilhoso, né? Sim. Vênia, muito obrigada mais uma vez por estar conosco. Eu é que agradeço, viu, Ivone, a oportunidade do reencontro e da tarefa. Muito obrigada, que a paz de Jesus envolva a todos nós. E que você continue com essa disposição. Muito obrigada. Nós queremos agradecer também a vocês que estão conosco. Esperamos estar juntos nas próximas edições e desejamos a todos muita paz.